Você tem interesse em desenvolver sua carreira numa área diferente da qual você se graduou? Quer conhecer um pouquinho mais sobre as áreas de marketing? Ou talvez entender um pouco mais como a questão do propósito tem a ver com o trabalho e também outras dicas num bate-papo informal? Então esse conteúdo é para você. Eu estou hoje com o Fernando Chacon. Ele foi CMO do Itaú, foi CEO da Rede, tem uma trajetória muito interessante, vai contar um pouquinho da história dele, da trajetória e bater um papo com a gente aqui da BTC. Esse é o Papo BTC que começa agora. Fala, Fernando, como é que estão as coisas? Bom tê-lo por aqui, meu. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite, pela introdução que me valoriza talvez mais do que eu mereça, mas vai ser um prazer compartilhar um pouco de como eu levei a minha vida até hoje para as pessoas. Se isso puder contribuir para que elas possam encontrar seus respectivos caminhos, eu vou ficar feliz. Bom, a gente se conhece faz um tempo, né? A gente tem uma amizade aí, começou na quadra de tênis, e na época, se eu não me engano, você estava no Credit Card, né? Mas vamos voltar um pouco. Você é formado em matemática e se desenvolveu na área de marketing. Como é que foi essa trajetória? Conta um pouquinho de como é que foi essa mudança, Fernando. Eu acho interessante essa história, assim, viu? Matemática foi uma opção minha. Quando eu resolvi que eu ia me inscrever, fazer vestibular, não queria fazer engenharia, não queria fazer direito, medicina, mas eu queria me meter no mundo da tecnologia, né? E na época, em 1982, 83, não existiam hoje as possibilidades de se desenvolver em tecnologia que estão aí presentes. Então, a opção era por atuar na base da tecnologia, na matemática, como um instrumento que pudesse me aproximar da tecnologia. Fiz 4 anos de matemática. Durante os 4 anos que eu fiz de matemática, em paralelo, eu sempre estudei linguagens de programação, eu sempre estudei todas as possibilidades de desenvolvimento de sistemas que existiam na época. Acabei me especializando um pouco em COBOL, algo que está presente até hoje aí na vida das pessoas, e por conta disso, ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar no Itaú, em 84, quando eu completei 18 anos, já lá no primeiro ano de faculdade. Eu entrei no banco trabalhando em tecnologia em computadores de grande porte. O fato é que, quando eu fui observando a minha carreira, a saída do Itaú para querer trabalhar numa empresa de microinformática, quando eu cheguei nessa empresa de microinformática, imagina, os computadores, na época, eram os computadores de 8 bits com disquete de 8 polegadas. Né? Hoje, as pessoas não sabem nem o que é disquete, mas ainda mais um disquete de 8 polegadas. E aí, dentro dessa empresa, eu fazia o desenvolvimento de aplicativos dela, mas, ao mesmo tempo, o dono encontrou, na minha característica, uma aptidão de falar, uma capacidade de dicção, de construção, de raciocínio, que me aproximou do treinamento que essa empresa dava para as empresas que compravam essa ferramenta de banco de dados de microinformática. E como eu entendia de computadores de grande porte, e ele queria fazer com que os programadores de computador de grande porte entendessem de microinformática, então eu fiz um pouco desse link, desse depara, né? Ali talvez eu tenha começado a me aproximar um pouco das necessidades das pessoas. Então esse talvez tenha sido o primeiro passo para eu enxergar que a minha relação com a tecnologia era muito forte, mas, ao mesmo tempo, eu tinha uma capacidade muito interessante de entender a necessidade das pessoas e traduzir em treinamento essa necessidade que as pessoas tinham e fazê-las sair de lá entendendo melhor como é que elas poderiam usar a microinformática. Com o passar do tempo, eu comecei a desenvolver soluções de microinformática que eram sempre muito mais próximas do consumidor, né? As plataformas baixas, elas sempre foram mais próximas do consumidor, o que culminou numa passagem minha numa rede de supermercado, onde eu era o administrativo e financeiro, o diretor administrativo e financeiro dessa rede. A gente optou por desenvolver um sistema de crédito para o consumidor no PDV, no caixa. E numa das reuniões que a gente teve no comitê executivo, quando eu compartilhei a ideia, todos concordaram. Eu falei, olha, a gente só tem um problema. Desenvolver um sistema significa dominar a tecnologia, dominar a área administrativa financeira, a concessão de crédito e como que a gente vai comunicar isso ao consumidor. São várias frentes aqui dentro da organização. A gente precisa ter uma liderança única para isso. E, na época, os acionistas falaram, a gente não só concorda, como a gente acha que, já que você está liderando esse tema até agora, você vai ser o líder.
Então, ali talvez eu tenha me aproximado de uma maneira mais completa de uma situação end-to-end, né? Quer dizer, desde o desenvolvimento de uma solução que era dar crédito para o consumidor no PDV, no caixa, através do CPF dele, ter um modelo de credit score e oferecer crédito para ele na boca do caixa, mas como é que a gente faria para oferecer isso para ele no ponto de venda, como é que a gente faria ele saber disso para atrair ele para a nossa loja. Então, era uma solução muito mais completa do que uma função específica que eu tinha desenvolvido até então, ou em tecnologia ou como administrativo financeiro. Eu corri um pouco para chegar no administrativo financeiro, mas por fato de ser matemático, em todos os lugares por onde eu passei, mesmo que eu trabalhasse muito com tecnologia, sempre tive muita facilidade com os números, óbvio, e isso fez com que, após alguns treinamentos, alguns cursos, algumas extensões curriculares, eu conseguisse trabalhar como um administrativo financeiro de boa qualidade. Então, isso fez com que eu fosse o diretor administrativo financeiro de uma rede de varejo e, depois, no desenvolvimento dessa solução tecnológica de crédito, me aproximasse cada vez mais do consumidor. A partir dali, eu comecei a ter atividades que eram sempre atividades comerciais / marketing e que foram me levando naturalmente pelo marketing. O que significa? Eu estudei o que eu escolhi estudar, mas as minhas características naturais foram aparecendo e eu não fui ao longo do tempo me contradizendo, quer dizer, eu fui aceitando que algumas características que apareciam eram tão importantes para a minha vida, fui deixando com que isso me levasse para funções dentro das organizações que me aproximaram, no final das contas, da carreira do marketing propriamente dito. Esse é um ponto interessante que você colocou, porque muita gente acaba se prendendo à sua graduação e, por vezes, ignorando as suas aptidões pessoais na hora de escolher sua trajetória, né? É importante você colocar os dois pontos. Eu acho isso que você colocou importantíssimo, mas tem duas questões aqui que eu acho que é fundamental entender e pode ajudar o pessoal que está ouvindo, assistindo. O primeiro você tinha gaps de conhecimento na área de marketing comercial, dada a sua formação. Como que você buscou preencher esse gap? E o segundo, você já deu até uma trela, mas o que a matemática especificamente ajudou você na questão do marketing? A matemática, ela desenvolve ela fortalece o raciocínio lógico das pessoas, né? A matemática, ela não trabalha com o empirismo. Quer dizer, toda vez durante um curso de matemática, você não prova que 1 mais 1 é 2. Você prova que se A é igual a 1, B é igual a 1 e A mais B dá um resultado C, esse resultado C, por que ele tem que ser 2? Então, o fato de você estar o tempo todo se forçando a construir raciocínios lógicos te leva a construir uma plataforma de raciocínio lógico muito interessante. Quando eu levei isso para a tecnologia, eu acho que a matemática reforçou a minha capacidade de desenvolver sistemas, porque o excesso de raciocínio lógico ele é fundamental para você trabalhar com o desenvolvimento de soluções tecnológicas. Então, talvez esse seja uma das necessidades para desenvolvimento de soluções tecnológicas. Mas olha que curioso, né? Quando eu estava nessa rede de varejo, nós éramos um grupo muito pequeno de pessoas que dirigia essa rede, e tínhamos um grupo grande de colaboradores. Então, você imagina ter, sei lá, 3, 4 diretores no banco, conduzindo na rede de varejo, conduzindo uma rede com 2.000 colaboradores. Em algum momento, a gente, numa reunião, falou, a gente precisava desenvolver algumas habilidades, algumas competências que nós não temos, que nos aproximaria da linguagem comum do nosso colaborador, do atendente de caixa, do cara do hortifruti, do cara que trabalha lá na padaria. Como é que a gente faz para, como executivos de uma rede de supermercado, falar com o mundo financeiro, como a gente precisa falar com os grandes fornecedores, mas, ao mesmo tempo, ter uma linguagem comum com a nossa equipe? E, naquela época, a gente contratou uma série de treinamentos e de cursos que fizeram a gente estudar Freud, que fizeram a gente estudar como é que funciona o raciocínio das pessoas, como é que a gente cria um rapport de comunicação para que as pessoas tenham confiança numa conversa que você esteja tendo, como é que você se impõe numa conversa pela sua capacidade de estabelecer esse rapport de comunicação e não pela sua possível inteligência melhor do que a do outro, porque você está numa posição melhor que o outro, até porque você pode estar numa posição melhor que o outro, mas não necessariamente você é mais inteligente que o outro. Então, como é que isso tudo poderia acontecer? Nós investimos muito nesse treinamento, muito, muito. Nós ficamos talvez uns 2 anos com psicólogos, psicanalistas. Eu acho que ali foi um divisor de águas importante na minha vida, que eu comecei a entender coisas que eu fazia intuitivamente
e que, na verdade, era um certo domínio de como que a gente poderia capturar a atenção das pessoas através das reações cerebrais, tanto racionais como emocionais das pessoas. Eu acho que, a partir dali, eu me conectei com algo mais relevante na relação entre as pessoas. Quando você junta raciocínio lógico exacerbado pela matemática e pela tecnologia, desenvolvimento de sistemas e soluções, com essa questão de entender muito como é que você causa impacto nas pessoas, eu acho que isso me levou, talvez, aí, para o que aconteceu na minha carreira, ter virado CMO de uma grande organização, de uma das maiores organizações do mundo. E, de fato, eu me pegava muitas vezes, quando a gente estava analisando qual era a comunicação que a gente queria fazer, e eu sempre tinha uma preocupação na hora de fazer a comunicação de qual era o problema que a gente estava resolvendo das pessoas. Então, você vê que intuitivamente, algo que hoje, por metodologia, por design thinking, por design de serviços, as pessoas acabam conhecendo mais, o excesso de raciocínio lógico e um pouco de como eu gostaria de querer impactar a cabeça das pessoas, fazia com que eu tentasse descobrir qual era o problema delas que a gente estaria resolvendo com aquela solução. Então, isso me ajudava muito no desenvolvimento das soluções que a gente foi desenvolvendo ao longo da minha carreira. É legal, você falou que foi até a base, né? É importante isso no marketing, né? Você estudar comportamento consumidor e na base psicológica mesmo, para entender não só a parte administrativa do marketing, mas também voltar, né, como o ser humano toma decisão. A gente fala bastante isso até nos cursos, né? A tomada de decisão muitas vezes irracional, tanto do consumidor, enfim, do tomador de decisão como um todo. E é interessante que você desenvolveu isso depois da faculdade. Aí voltando para essa questão das aptidões pessoais que a gente comentou no começo. Você foi uma das pessoas que dentro do Itaú trouxe aqui para o Brasil essa ideia de propósito, que é uma coisa que parecia um pouco etérea até 10 anos atrás, 15 anos atrás. Conta como é que foi essa mudança, né? Trazer essa questão do propósito para o trabalho, né? Mudar um pouco a relação da pessoa com a sua função profissional. Dentro de todos os estudos que nós fazíamos a vida toda dentro do banco do comportamento humano, o que nos chamava a atenção é de que as pessoas não se aproximam da tecnologia pela tecnologia. A tecnologia empoderou as pessoas, a tecnologia mudou o comportamento das pessoas, mudou a forma como elas se relacionam, mudou a forma como elas consomem, mudou a forma como elas se expõem. Pessoas tímidas ganharam voz através da capacidade de se manifestar usando tecnologia. E quando a gente, aproximadamente 11 anos atrás, tivemos a fusão de Itaú e Unibanco, nós estávamos diante de um dilema ali. A gente estava querendo construir uma cultura corporativa que fizesse que o Itaú Unibanco não fosse um Itaú maior ou um Unibanco maior, mas sim uma soma maior, um resultado maior do que a simples soma das partes. Mas, por outro lado, a gente sabia que com esse empoderamento que as pessoas estavam tendo, a gente deveria, mais do que trabalhar atributos racionais da organização, a gente deveria trabalhar atributos emocionais dessa organização. O que faz as pessoas hoje se conectarem entre elas é quando elas têm alguma coisa em comum que elas acreditam. E o que faz as pessoas se conectarem com as organizações também é quando elas têm uma conexão emocional com essa empresa. Uma conexão emocional, às vezes, ela parece ser até inexplicável, mas no fundo, você vê naquela organização traços de coisas que ela acredita e que você também acredita. É essa conexão que faz com que as pessoas tenham maior simpatia de algumas organizações frente a outras. Isso, basicamente, se a gente for traduzir tudo isso que eu falei no mundo corporativo, isso é o corporate purpose, ou o propósito corporativo, e a gente começou a trabalhar isso muito forte no banco lá há 11 anos atrás. Lendo toda a biografia dos acionistas controladores dessa organização ao longo de toda a história, para que a gente construísse um propósito que traduzisse de fato a atitude que esses acionistas tiveram ao longo de todas as suas vidas, e que a empresa tivesse tido aquela atitude ao longo de toda a sua vida também. E foi lá que a gente construiu o propósito de que a razão de existir do Itaú era transformar a vida das pessoas para melhor. E a gente investiu muito nisso. Nós construímos uma plataforma de comunicação para isso. E, ao mesmo tempo,
nós nos preocupamos em ter atitudes que demonstrassem que isso era verdade. Não era só a comunicação da empresa, mas como é que os colaboradores entendessem isso, qual seria a atitude deles no relacionamento com o nosso público-alvo, com nossos clientes, e como é que a gente poderia ter uma plataforma de patrocínios que estivesse mais próximo do consumidor do que a nossa própria atividade core e que eles lá percebessem o quanto a gente de fato estava querendo melhorar a vida das pessoas, né? Então, aqui já começa a entrar um pouco numa seara que você, eu sei que você quer passar, que é por que conexão com o esporte, por que alguns patrocínios, porque a vida das pessoas não se restringe aos negócios em que elas fazem. E principalmente numa relação bancária, quanto mais você foca só na própria relação bancária, mais você reforça uma relação que historicamente medieval, da época medieval, é tida como uma relação um mal necessário e não uma relação ganha-ganha. É visto como uma relação de ganha-perde. Então, como é que você faz com que as pessoas enxerguem uma relação com um banco, uma relação de ganha-ganha? Pô, eu tenho uma relação com esse banco, esse banco acredita nas mesmas coisas que eu acredito, ele investe em esporte, investe em educação, investe em mobilidade e tem uma boa relação nos negócios comigo. A relação de negócio é uma relação ganha-ganha. Então, é isso que o propósito ajudou a gente ao longo desses últimos 10, 11 anos em termos de comunicação. E assim, acredito que essa ideia de propósito e trazer isso, internalizar isso para os colaboradores do banco é algo que ajuda a incentivá-los, não é, Fernando? A continuar e se desenvolver dentro da área e acreditando nessas mesmas ideias, se compatíveis com as ideias dos acionistas fundadores também, né? Sem dúvida, acho que isso talvez seja mais importante do que simplesmente comunicar o nosso propósito, porque o nosso propósito ele precisa ser concretizado através da atitude de cada colaborador no dia a dia. Então, eu lembro que quando eu ia falar sobre isso com os nossos colaboradores, palestras para 4, 5 mil pessoas, num banco que tem, na época tinha 95 mil colaboradores, você falar com todo mundo era impossível. Então, a gente, cada vez que você tinha uma reunião de grandes grupos, 3, 4 mil pessoas, eu ia fazer muitas palestras para explicar para elas qual era a razão de existir daquela organização, por que a gente fazia o que a gente fazia e por que eles deveriam acordar toda manhã e ir para o trabalho deles, sabendo que eles estariam fazendo melhor pelas pessoas que eles estavam atendendo e se relacionando. E acho que a gente fez um bom trabalho aí ao longo dos últimos anos, fazendo as pessoas acreditarem e entenderem isso. Pô, eu também acho, viu? Mas falando aí da questão do esporte, né? Acho que está relacionada, como você comentou, né? A gente se conheceu através do esporte, depois você me apresentou o projeto do Instituto Tênis, que eu fui colaborar e gostei bastante, um negócio impressionante, que o Itaú era um dos principais patrocinadores do projeto, e depois, enfim, vários patrocínios voltados para o esporte. Qual que é a importância, como é que o profissional de marketing, ou a empresa, né, ou quem quer que seja, stakeholder, né, consegue ver o retorno, né? Porque muitas vezes a gente, pensando no aspecto financeiro, qual que é o retorno que dá esse tipo de investimento? Será que é a forma correta de pensar? Como é que você pensava isso na hora de definir os patrocínios, de certa forma? Bom, eu acho que antes de a gente falar de retorno, tem um passo que eu acho que é fundamental, que é uma empresa, na hora de ela determinar que ela vai fazer um investimento num patrocínio, se esse patrocínio tem uma relação com o propósito dela. E o propósito do banco, quando ele administra a concessão de crédito para as pessoas, quando ele administra os investimentos que as pessoas fazem com muita coerência, com muita análise e visão de risco para que o retorno do investimento ocorra, que o principal esteja preservado, ele faz isso com muito carinho, pensando em como é que ele pode, de uma certa forma, preservar o patrimônio das pessoas e fazer um país se desenvolver através da concessão de crédito. Do outro lado, o patrocínio, ele se soma ao seu propósito de transformar a vida das pessoas para melhor. De que forma? O banco investia muito dinheiro em educação, porque ele acredita que se ele tiver uma população com uma qualidade de educação melhor, ele vai ter pessoas melhores, pessoas mais maduras, pessoas mais desenvolvidas, que vão fazer mais negócios com o banco, mas que vai fazer bem para o país também. Então, estamos transformando a vida das pessoas para melhor. Ele investia em esporte, porque o esporte transforma a vida das pessoas. A quantidade de gente que você entende que quando tem parte do tempo delas destinado à educação, crianças, e a outra parte ao esporte, não sobra tempo para elas fazerem coisas que não são positivas para a vida delas. Então, a gente entendia que o esporte transformaria a vida das pessoas se a gente pudesse investir no futebol como a gente investia, no tênis como a gente sempre investiu, e garantindo que as pessoas que tivessem conexão com esses esportes se desenvolvessem de uma forma que, se não fossem grandes esportistas de ponta que levassem o Brasil para um lugar meritório,
veritoso enfim, pelo seu desenvolvimento. Por outro lado, seriam cidadãos que entenderiam através do esporte que eles deveriam praticar fair play, que eles deveriam fazer as coisas justas, as coisas certas, e que seriam cidadãos melhores também, tanto quanto aqueles em que a gente investiu na educação. Então, o primeiro negócio é uma coerência entre o que você faz e, de fato, o seu propósito, para que você não tenha uma dicotomia entre o seu discurso e a sua prática. Na sequência, existe uma coisa que é medir a forma como você toma a decisão de onde você coloca o seu dinheiro. E a gente desenvolveu na época do banco, uma plataforma de cálculo do retorno sobre o investimento. O que é esse cálculo do retorno sobre o investimento? Não é quanto que você tinha em reais de retorno para cada real investido, mas sim quanto que você gastava em centavos de reais para falar com cada pessoa no target, para que essas pessoas entendessem o propósito do banco. Então, isso fazia parte do investimento de marketing, portanto, nada mais justo do que você entender como uma despesa que você estava tendo e que você deveria saber o quanto você estava gastando per capita para você conseguir fazer esse retorno acontecer para a imagem do banco. Então, a gente construiu essa plataforma nos dava tranquilidade de quantos centavos a gente gastava para falar com cada pessoa no target, e tudo que fugia muito dessa plataforma, a gente chamava o fornecedor para renegociar o nível de investimento ou para ampliar a cobertura daquele investimento para que ele pudesse abranger mais pessoas. Então, dos dois lados a gente se cobria, tanto na concretização do propósito, como no retorno que a instituição tinha sobre o investimento que ela fazia. Muito legal, e realmente isso daí reforça a ideia de propósito que você mesmo comentou. E vamos lá, voltando um pouco o papo que a gente estava tendo antes de começar a gravar, né? Retomando, né? Você deixou o Itaú agora, se eu não me engano, foi no segundo trimestre desse ano, colocando como, vamos dizer, seu caminho foi preenchido lá. E modéstia à parte não, né? De forma, vamos dizer, eu acredito que isso é uma admiração muito grande que eu tenho pela decisão que você tomou, pelo grau de consciência, que é muito raro, pelo menos na minha experiência de observar as pessoas no mercado. Eu acabo vendo muito um certo piloto automático, né, de pessoas que não sabem nunca quando cumpriram seu objetivo e quando devem seguir em frente. Enfim, hoje você está desenvolvendo seus próprios projetos, está sendo assediado por uma série de empresas, que eu sei, mas me conta um pouco, né, como é que é essa questão da tomada de decisão e da importância, né, dos aspectos principais da vida e que talvez pode ajudar algumas pessoas que estão ouvindo, assistindo aí a tomar suas decisões. Eu acho, Gustavo, que as pessoas elas têm que se preocupar com seus respectivos propósitos, tanto quanto elas se preocupam com o propósito das organizações que elas participam. Eu, talvez intuitivamente, nunca tinha pensado de uma maneira tão clara sobre o meu propósito, mas na época que eu comecei a trabalhar o propósito do banco, as coisas ficaram muito claras das coisas que eu acreditava, que eram as minhas crenças, as minhas verdades absolutas, né? Eu sempre tive um planejamento de vida de ter uma dedicação ao mundo corporativo até os 55 anos da minha vida, e que próximo aos meus 55 anos eu deveria mudar meu estágio de comprometimento de tempo com as organizações e destinar um tempo maior para a minha qualidade de vida e para a qualidade de vida da minha família. Então, eu talvez tenha tido aí o privilégio de, ao longo da minha carreira, poder ter planejado isso de uma maneira que chegou o momento de executar e que eu não quis mudar. Se de um lado eu disse para você de que a gente, interpretando o comportamento das pessoas, a gente cada vez mais percebe que as pessoas são protagonistas das suas escolhas, eu não poderia deixar de ser protagonista da minha própria escolha, né? Eu não poderia deixar a instituição tomar uma decisão de quando eu deixaria de ser útil para ela, se é que isso iria acontecer em algum momento. Então, eu tinha tomado a decisão de que o meu ciclo se encerraria em 2019, e que eu comuniquei o banco já em 2018, a gente já começou a fazer as negociações de saída lá em 2018, para que em 2019 isso acontecesse. Foi uma decisão de vida, eu estou muito satisfeito com essa decisão, estou podendo ponderar com muita tranquilidade coisas que eu quero fazer que são coisas prazerosas para mim, não necessariamente abrindo mão de buscar eventualmente alguma receita, se isso acontecer, mas esse não é o drive da minha decisão. O drive da minha decisão está muito mais relacionado à satisfação, capacidade de realização, não só para mim, como para coisas que possam ser interessantes para o mundo. Então, estou muito feliz de estar muito mais próximo dos meus filhos, da minha mulher, de poder conviver com muita tranquilidade com eles, garantindo qualidade de vida para eles e podendo assegurar que a gente não vai passar por nenhum apuro.
muito prazeroso entender que eu planejei isso a vida inteira e que chegou a hora de executar e eu estou executando com muita qualidade de vida, com muita satisfação, entendeu? Eu acho que se as pessoas determinarem quais são os seus respectivos propósitos, seu propósito, elas vão saber atrás do que elas estão correndo. Eu acho que a razão de existir das pessoas é que é fundamental para elas saberem atrás do que elas estão correndo. Cara, concordo, e é interessante que você teve essa visão, né? Esse planejamento e executou de fato, né? Sem necessariamente postergar o tempo inteiro essa decisão. Isso é muito, muito legal, uma consciência muito grande, né? E a gente tenta eventualmente passar isso também, né, através desse tipo de bate-papo. Mas, enfim, como tudo que é muito bom não dura tanto assim, eu também não quero tomar tanto seu tempo. Vamos finalizar. Eu queria que você desse umas dicas, tá, Fernando? A gente tem uma série de pessoas nos nossos cursos, alunas, alunos, que estão iniciando suas carreiras, seja estágio, trainee, analistas, consultores, né? E muitos deles têm interesse ou em mudar da carreira da formação que eles são, né? Então, muitos engenheiros, engenheiras, matemáticos, advogados, biólogos querendo entrar em áreas de negócios como marketing, né? E outros profissionais também já querendo se desenvolver especificamente na área de marketing. Então, o que você daria aí como algumas rápidas dicas para quem quer se desenvolver nessa área, né? O que tem que aprender ou que tipo de atitude deveria tomar para se desenvolver em marketing especificamente? Eu acho, se tentasse traduzir, reduzir talvez aqui num único conceito, o que as pessoas poderiam e deveriam focar para conseguir se conectar com esse mundo, eu diria que é o design de serviço. Por que o design de serviço? Eu acho que no mundo onde as pessoas são protagonistas das suas escolhas, onde você tem uma reputação construída e destruída numa velocidade muito grande, você não pode começar a buscar nenhuma solução sua própria ou da empresa em que você está, sem saber qual é o problema que você está resolvendo das pessoas. Eu acho que a hora que as pessoas entenderem de que elas não devem se orientar pela restrição tecnológica ou pela restrição dos processos de uma determinada organização, e sim numa busca autêntica de uma solução para o problema de um grupo de pessoas, ele de fato está fazendo marketing. Ele de fato, não importa qual é a origem dele, né? Hoje a gente olha nas organizações, boa parte delas estão estruturadas em squads, estão organizadas de forma que você tem uma série de pessoas, um grupo multifuncional reunido, trabalhando à busca das melhores soluções. Mas, por incrível que pareça, o squad ele é um instrumento importante, mas não é suficiente para resolver o problema, porque ele envolve vários especialistas para atuar, mas se ele estiver orientado por tecnologia, ou se ele estiver orientado por processos, mas não orientado pela busca verdadeira da solução do problema das pessoas, aquele squad não está cumprindo o papel ao que ele deve, que é, de fato, encontrar a melhor solução possível. Então, eu acho que o design de serviço é algo que as pessoas deveriam conhecer, estudar, entender e que pode ser determinante para elas tomarem as melhores decisões delas em termos de carreira, inclusive. Sensacional. Bom, queria agradecer. Muito obrigado pela participação, disponibilidade. Foi um bate-papo excelente. Então, obrigado, Fernando, mesmo. Valeu. Obrigado, Gustavo. Prazer em participar com vocês. Sucesso para todo mundo que nos ouve aí. Um abraço. Valeu e obrigado você que acompanhou até agora, né, o nosso programa, ou ouviu ou assistiu através do YouTube. Não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, @instabtcompany, no YouTube ou através do nosso podcast, o BTC Cast. Nos vemos no próximo bate-papo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.